Salve, salve, torcida! A gente está de volta com o nosso canal Vamos Vasco e com mais notícias do Vascão. Pessoal, dia recheado aí de novidades, cara. O Vasco teria demonstrado interesse em contratar o técnico Luiz Castro. Aguardo a resposta do treinador. Também teria demonstrado interesse em contratar o Cuca e também o Fernando Diniz, que está empregado no Cruzeiro, também agrada a diretoria do Vasco. Vamos falar também aqui de possível reforço, né? O Vasco tentando contratar destaques da Série A do Campeonato Brasileiro, né? Tenta aí, quem sabe, fechar um negócio com um jogador do Juventude. Vamos falar também aqui da saída do Juan Esposa e muito mais agora para vocês. Provável escalação do Vasco para o jogo de sábado, tudo isso e muito mais. Mas antes de começar, deixa o like, se inscreve aí no canal se você não está inscrito, ative aí o sininho das notificações para você receber os vídeos postados aqui diariamente no nosso canal Vamos Vasco. Tamo junto aí a galera que está sempre acompanhando o nosso canal. Bom, pessoal, no sábado o Vasco vai estrear aí o seu novo técnico interino, né? O Felipe Maestro, que já comandou aí os últimos treinos lá no Vasco. Muito possivelmente devemos ter muitas mudanças no time do Vasco. Garotos da base ganharão mais oportunidades, inclusive um deles deverá ser titular no jogo, né? Um zagueiro, Luiz Gustavo, deverá ganhar uma grande oportunidade sendo titular ao lado do João Vitor. Também podemos ter a entrada do Ryan no time titular novamente. Possivelmente o Vasco deverá entrar em campo aí com Léo Jardim, Paulo Henrique na lateral direita, a zaga com João Vitor, Luiz Gustavo, Lucas Piton na lateral esquerda, Matheus Cocão, Hugo Moura e Coutinho no meio campo, Leandrinho na ponta esquerda, Ryan na ponta direita e Verratti. Esse teria sido o time inicial que o Felipe Maestro entendeu que seria o melhor para o Vasco para iniciar a partida contra o Atlético Goianiense. A gente espera que o Vasco conquiste um bom resultado. O Vasco vai ter pela frente dois adversários rebaixados para a segunda divisão, já está confirmado o rebaixamento do Atlético Goianiense e também do Cuiabá. Isso pode ser bom e pode ser ruim, porque os caras vão jogar leve, porque já estão rebaixados e podem querer jogar a vida nesses últimos jogos. Jogadores aí querendo buscar uma nova transferência, sair tanto do Atlético Goianiense também do Cuiabá, para ficar em algum clube da Série A aí na próxima temporada. E esses caras podem jogar tranquilos, né? E isso é um perigo para o Vasco. O Vasco gosta de tropeçar em adversário desse jeito. Mas a gente espera que, por outro lado, a postura do Vasco mude. Porque aí o Vasco vai ter que jogar bola para conseguir vencer esses adversários, mesmo esses caras estando rebaixados. Porque não dá para você vacilar nesse tipo de jogo, cara. Ainda mais em São Januário. O Vasco tem obrigação de ganhar do Atlético Goianiense. Mas se jogar da maneira que vem jogando nos últimos jogos, pode ser surpreendido e até mesmo ser derrotado no próximo sábado. Tomara aí que o Felipe Maestro consiga fazer um time mais envolvente, um time com maior volume de jogo, cara. Porque o Vasco não tem volume nenhum, não consegue oferecer riscos ao adversário. Um time muito espaçado dentro de campo, cara. É impressionante você ver o Verratti como um cone lá na frente sozinho. Ninguém encosta nele para tabelar. É bola ali toda hora na lateral para o Piton cruzar, tentar fazer aquela jogada manjada do Vasco. Todo mundo já sabe que o Vasco só sabe fazer essa jogada. E o Verratti não vem tendo sucesso, tanto que ele não marca aí há muitos jogos. Nem sei quantos jogos tem que o Verratti não faz um golzinho. E a gente espera que esse cenário mude lá no Vasco, que o Vasco jogue bem e vença o Atlético Goianiense. Deixa aí nos comentários qual o seu palpite aí, o que você achou dessa provável escalação, esse esboço aí de escalação com novidades aí no time titular. Se jogar bem, 2-0 basta, na minha opinião. Verratti lavando a alma e quem sabe aí um golzinho do Coutinho, né, cara? Pô, o cara tá devendo demais, né? Bom, pessoal, seguindo com o nosso girão de notícias, o meio-campista Juan Esposa, que vem sendo pouquíssimo aproveitado no Vasco, deverá deixar o nosso clube no final dessa temporada. O jogador, inclusive, já vem sendo oferecido por intermediários a clubes da MLS, lá nos Estados Unidos. Vale ressaltar que esse já não é o primeiro nome do Vasco que pode pintar lá na MLS, né? Matheus Cocão e Lucas Piton também foram observados aí por pessoas ligadas a clubes lá dos Estados Unidos e podem também sair do Vasco no final da temporada, assim como o Juan Esposa. O volante perdeu muito espaço e busca uma maior minutagem na próxima temporada. Caso chegue alguma proposta concreta, o Vasco irá analisar, mas não deverá se opor em liberar o jogador se chegar uma proposta considerada vantajosa aí para o clube. Vamos esperar ver se vai acontecer. O Juan Esposa certamente é um jogador que eu venderia facilmente. É um jogador que ele não é bom na marcação, ele não tem um físico bom, como foi muito mencionado na entrevista coletiva do Pedrinho, né? O Vasco tem um time mais físico, um time mais forte, né, cara? Digamos assim, né? Um time mais forte, que aguenta mais as divididas, que aguenta mais competir fisicamente com outros clubes. O Vasco tem jogadores muito franzinos, jogadores que não conseguem ser combativos no meio campo e também na defesa. Precisa mudar esse cenário. E também, lógico, precisa tirar aquele preparador físico de lá, cara. Até esqueci o nome daquele cara.
Aquele cara não tem a mínima condição de trabalhar no Vasco mais, velho. Não tem, não dá. Tem que mandar ele embora. Acho que é Daniel Félix, algo assim o nome daquele cara. E, na minha opinião, tem que mudar tudo. E você, torcedor, o que você acha dessa possibilidade de saída do Hans Foss? A informação foi trazida aí pelo Joel Silva, lá do canal Atenção Vascaínos. O jogador está sendo oferecido a clubes lá dos Estados Unidos. Bom, pessoal, seguindo com o nosso girão de notícias, o Vasco vem tentando aí contratar jogadores que são destaques aí do Campeonato Brasileiro, né? Equipes menores, né? Já ontem a gente falou sobre a situação do Pita. É uma situação muito complicada, é um jogador que tem mercado. Vários clubes aqui no Brasil estão interessados nesse atleta, porém o Vasco negocia essa contratação, já fez um contato inicial para receber informações sobre o atleta e pode ser uma possibilidade. Eu acho difícil, porque o Vasco não tem dinheiro para ganhar de concorrentes aí na parada. Muitos clubes grandes estão interessados no Isidro Pita, vários clubes que vão disputar Libertadores, e também surgiu informações hoje, de acordo com o Globoesporte.com, que o Vasco estaria interessado no atacante Lucas Barbosa, que está no Juventude. Esse jogador vem sendo um dos grandes destaques do Juventude, se não um grande destaque do Juventude aí no Campeonato Brasileiro. E ele está em uma lista de nomes que agrada a diretoria do Vasco. Ele já teria sido sondado pelo Vasco, vale ressaltar que ele está emprestado pelo Santos ao Juventude, e outros nomes também o Vasco deverá buscar fora do Brasil. Mesmo o Vasco dando preferência a jogadores que estão atuando aqui no Brasil, mas também não vai descartar possibilidades de estrangeiros chegarem ao nosso clube. É uma situação complicada, né, do Lucas Barbosa, um jogador que tem mercado, pertence ao Santos. Não sabemos se o Santos irá também reutilizá-lo na próxima temporada. E o Vasco segue também monitorando a busca por treinadores. De acordo aí com as informações do Globoesporte.com, o Vasco tenta aí buscar treinadores que também dirigiram clubes aqui no Brasil. De acordo com as informações do Globoesporte.com, nomes como o Crespo, Pedro Caixinha e também o Gustavo Quinteiros, que está atualmente no Vélez, agradam a diretoria do Vasco. Há outras informações, de acordo com o jornalista Lucas Pedrosa, que o Vasco teria feito contato para fechar a contratação aí do Luiz Castro. Porém, hoje o Santos está à frente nas negociações e o Vasco estaria aguardando uma resposta do treinador, que está com negociações muito avançadas com o Santos. Eu acho bem difícil que esse treinador virá para o Vasco, porque é um treinador caro, né? Ele terá que reduzir drasticamente seus salários para o Vasco conseguir fechar essa contratação. Outra situação seria aí a chegada do técnico Cuca, que, de acordo com o próprio Globoesporte.com, estaria aí também na lista de nomes que agradam a diretoria do Vasco, assim também como o técnico Fernando Diniz. Seria um sonho aí do Pedrinho, um sonho antigo, é verdade, mas ele está empregado no Cruzeiro e a gente não sabe se ele vai sair do Cruzeiro e o Vasco tentar a contratação, o retorno do Fernando Diniz, que já trabalhou no clube lá em 2021, na pior época possível do Vasco, onde o Vasco não conseguiu voltar à primeira divisão. Todos esses nomes estão sendo analisados pela diretoria do Vasco. Novidade aí é o Cuca, que não tinha sido especulado em momento algum. Agora, dessa vez, de acordo com o Globo Esporte, está na lista aí de possíveis nomes que agradam a diretoria do Vasco. Fez contato pelo Luiz Castro, aguarda a resposta, mas, de acordo com várias informações, ele está praticamente fechado com o Santos, né? Deixe nos comentários quem para você deve ser o técnico do Vasco na próxima temporada. Gosto do nome do Cuca, é um nome interessante, mas eu acho que ele pode ter uma grande rejeição devido ao seu passado, né? A gente sabe muito bem o que aconteceu com ele lá no Corinthians, né? Pode ser que algo semelhante aconteça no Vasco, né? Deixa aí nos comentários aí o que você acha desses nomes aí. Gosto do nome do Cuca, gosto do nome do Crespo. Luiz Castro seria com certeza o melhor nome possível, mas é fora da realidade financeira do Vasco. Bom, pessoal, esse é o vídeo de hoje. Valeu por ter assistido até o final. Deixa o like, se inscreve, ativa o sininho. Assim que tiver mais novidades, vamos trazer aqui no canal, hein? Tamo junto. É nóis.